Para entender completamente a história de Davi e Golias, é importante mergulhar no contexto histórico em que ela ocorreu. O cenário é a terra de Canaã, uma região habitada por várias tribos, incluindo os israelitas e os filisteus, 1000 anos antes de Cristo. Os filisteus eram um povo que se estabeleceu na costa sudoeste de Canaã e eram conhecidos por sua força militar e tecnológica. Por outro lado, os israelitas estavam sob o governo de juízes, ainda não tinham um rei e viviam em uma confederação de tribos. Neste momento, os filisteus e os israelitas estavam frequentemente em conflito, devido a disputas territoriais e culturais. A história de Davi e Golias começa quando os filisteus reúnem suas tropas e marcham para a região de Elá, localizada entre as colinas de Hebrom e Soco. Do outro lado do vale, o exército de Israel se reúne para enfrentar os filisteus. É neste momento que Golias, um gigante filisteu, surge como um desafio formidável. Golias é descrito como tendo aproximadamente 3 metros de altura, usando uma armadura de bronze que pesava cerca de 60 quilos e carregando uma lança enorme com uma ponta de ferro que pesava aproximadamente 7 quilos. O gigante desafiou os israelitas a escolherem um homem para lutar contra ele, em um combate singular, poupando assim inúmeras vidas, em uma batalha em grande escala. O desafio de Golias deixa os israelitas atônitos e apavorados. Nenhum dos guerreiros do exército israelita ousa enfrentar o gigante filisteu, dada a sua força e tamanho assustadores. Por 40 dias consecutivos, Golias repete seu desafio, enquanto os israelitas permanecem encurralados pela indecisão e pelo medo. Neste ponto é introduzido o personagem de Davi, o filho mais novo de Jessé de Belém, que foi enviado por seu pai para levar mantimentos ao acampamento onde seus 3 irmãos mais velhos estavam servindo como soldados. Davi era um jovem pastor, conhecido por sua habilidade com a harpa e por sua aparência agradável. Davi chega ao acampamento no momento em que Golias faz mais um desafio. Ao ouvir as palavras do gigante filisteu e ver a hesitação de seu próprio povo, Davi se indigna. Ele questiona seus irmãos e outros soldados sobre por que ninguém está disposto a enfrentar Golias e, mais importante, por que eles estão permitindo que alguém insulte o Deus de Israel daquela maneira. Davi decide se oferecer para lutar contra Golias. O rei Saul, ciente da bravura e da fé de Davi, inicialmente tenta desencorajá-lo, apontando para a disparidade óbvia em força e tamanho. No entanto, Davi insiste que já enfrentou perigos como leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, e que Deus o protegeria da mesma forma contra Golias. Após receber a aprovação relutante do rei Saul, Davi começa a se preparar para o confronto com Golias. Ele recusa a armadura e armas fornecidas pelo rei, optando por vestir suas roupas de pastor e carregar sua funda, um instrumento simples que ele dominava com destreza. Davi também seleciona 5 pedras lisas do ribeiro e as coloca em sua bolsa. O dia do confronto entre Davi e Golias chega. Golias avança com toda sua imponência, zombando de Davi e ameaçando destruí-lo. No entanto, Davi mantém sua calma e concentração, lembrando-se de sua fé em Deus. Ele coloca uma pedra em sua funda, gira-a rapidamente e a lança em direção a Golias. A pedra atinge o gigante filisteu na testa com incrível precisão, penetrando sua armadura e o derrubando. Golias cai morto no chão, e a vitória é de Davi e dos israelitas. A vitória de Davi sobre Golias é um marco importante na história de Israel, mas também é uma história que transcende sua narrativa religiosa. Ela ensina lições valiosas sobre coragem, fé, determinação e a capacidade de superar desafios aparentemente insuperáveis. Davi demonstra coragem ao enfrentar um oponente muito mais forte e experiente. Sua coragem não vem da arrogância, mas da sua confiança em Deus e de sua disposição de agir quando outros hesitam. Davi não desiste diante das dificuldades. Ele está determinado a fazer o que é certo,
mesmo quando outros duvidam de sua capacidade. A história de Davi e Golias é uma narrativa inspiradora que nos ensina sobre coragem, fé e superação. Ela nos lembra que, mesmo diante de desafios e limitações, podemos vencer quando confiamos em nossas habilidades e mantemos a fé. Esta história é um testemunho da força do espírito humano diante das adversidades. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias como essa. Até a próxima!